Fala, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei de onde você está me ouvindo, de que horas você está assistindo esse podcast ou vendo, ou ouvindo esse podcast aí. Então, quero te receber agora sendo mais cortês possível, porque hoje a gente vai falar de um tema difícil, um tema que, para você que é vestibulando e que vai escutar isso, talvez encontre em você alguma das coisas que a gente vai falar aqui. Então, se prepara um pouco, tá? É importante que você perceba que o tema de hoje, ele é para que você possa se alertar e se corrigir. Então, pode ser que algumas coisas te tragam algum certo desconforto, né? Porque é algum negócio que você gosta de fazer e tudo mais. Mas beleza. E qual é esse tema que eu tô enrolando pra falar e não falo? Caraca, deu uma queixada no microfone. O tema é erros que me fizeram chegar até 6 anos, 10 anos, 20 anos de vestibular. E erros que fazem você demorar a passar, cara. É disso que a gente vai falar hoje. E para falar desses dois assuntos, eu trouxe dois convidados aqui, alunos da Unirio. Eu quero que vocês conheçam eles. É o Pedro Vale, nosso amigo aqui. E temos também Iago Alexandre, também da Unirio, os dois da medicina. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá, gente? Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer recebê-los. Vocês, né? Primeiro período, eu sou veterano de vocês, né? Não, né? Não. Somos da mesma turma. E é isso aí, cara. Eu queria primeiro agradecer, né? Mas agora também trazer uma introdução de quem são vocês, né? Porque a gente está falando aqui de que vamos falar sobre erros que fazem as pessoas demorarem muito para ser aprovados, mas o muito é muito mesmo, né? Não é muito um ano. Nossa, não passei de primeira. Vamos lá. O Iago é natural do Rio Grande do Norte. Isso, eu nasci em São Paulo, mas eu fiquei até os 10 anos lá e fui morar no Rio Grande do Norte com minha família. Ah, beleza. Pode contar um pouquinho agora? Com certeza, manda Então, ver. Eu comecei a estudar pro Enem em 2019, foi o primeiro ano de cursinho, assim que eu terminei o ensino médio. Desde o ensino médio eu escolhi que queria medicina. Comecei a estudar em 2019, primeiro ano de cursinho. Tentei 3 anos, 2019, 20, 21, não passei. Aí o que eu fiz? Eu tava muito saturado, tava cansado de estudar. Fui fazer odonto. Eu fiz 5 semestres de odonto na UFRN. No início eu comecei a gostar do curso, porque é a base, né? A base de todos os cursos. E comecei a gostar. Só que quando eu comecei a entrar mesmo na odontologia, eu vi que não era pra mim. Aí no 5º semestre eu tive a força, não sei de onde veio, de trancar, assim. Eu tranquei, não falei pra ninguém, não falei nem pros meus pais. Eu tranquei, só falei, pai, tranquei. E isso foi meio do ano passado. Tranquei e voltei a estudar pro Enem. Estudei pro Enem até novembro. Joguei minha nota aqui pra Unirio. Só que eu não passei na lista regular, eu passei na 3ª lista de espera. Eu pensei que não ia passar, porque minha nota foi um pouco menor do que eu gostaria que fosse, enfim. Sim. Aí eu comecei a estudar esse ano de novo. Comecei a estudar em janeiro, fazer cursinho de novo. Quando foi em julho, saiu a lista de espera da Unirio. Eu tinha passado no final de junho, acho que no final de junho, começo de julho, eu passei no ProUni, em Salvador. Eu fui pra lá, pra Salvador. Caraca. Não conhecia ninguém, tipo, só fui. Fiz 2 semanas lá nas Arnes, mas quando eu vi que saiu a lista de espera da Unirio, eu não pensei 2 vezes e vim embora. Excelente, mano, excelente, muito bom. É legal porque você tem um espírito aventureiro, né, cara? Porque você tava lá em Natal, você é de São Paulo, na verdade. Sou de São Paulo. Natural de São Paulo. Vai pra Natal com sua família, aí depois você vai pra Bahia, Salvador, não satisfeito, vem pro Rio, né? Vim pro Rio. Não, legal, maneiro, maneiro. E o Pedro agora, Pedro Vale, daqui do Rio mesmo, cariocão, Daqui do Rio, isso cariocaço. aí. E fez 9 anos de vestibular. 9 anos de vestibular. Foi, tipo, muito louco. Não sei de onde tirei forças pra continuar. Fiz coisas no meio do caminho. Em 2017 eu entrei pra biomedicina na UFRJ. Boa. E como o Iago falou, né? Tipo, o ciclo básico é igual pra todo mundo. Tipo, continuação, aprofundamento do vestibular. Mas
quando chegou na parte mais específica da biomedicina, eu fiquei, pô, eu acho isso muito legal, mas assim, não quero isso pra minha vida, pro resto da vida. Uhum. E eu já tinha o pensamento da medicina desde o 9º ano, assim, foi quando eu decidi, 9º ano do fundamental. Falei, cara, eu quero ser médico. Quando vai acontecer, não sei, mas eu vou ser, em algum momento. Nossa, excelente. Aí fui, tipo, entrei em biomedicina porque era um pensamento que já tinha acontecido. Eu falei, pô, vai que eu entre e, tipo, não goste de nada, assim, nem da parte básica. Que aí, se eu não gostar, eu já nem tento mais medicina. Só que aí, tipo, eu falei, pô, faz sentido, só não é a profissão que eu quero pra minha vida. E continuei tentando medicina. Desde 2017, assim, foi quando eu... Não, é isso, vamos lá. Vamos dar cara a tapa e vamos lutar. Que aí é quando eu conto, tipo, de verdade, né? E chegou ano passado, deu super bom no Enem e passei na primeira lista de espera pra Unirio. Antes eu tinha passado no ProUni também, pra Estácio, daqui do Rio, da Lapa. E depois eu fui, tipo, sei lá, 2 dias depois saiu a chamada da Unirio. Eu falei, meu Deus, tô num lugar que eu sempre quis. A melhor do mundo, né? Pô, com certeza, cara. E o legal da história do Pedro é que ele foi pra UFRJ fazer biomedicina, descobriu que lá não era um ambiente muito agradável, né? Um ambiente hostil, né? E aí falou, não, vamos pra Unirio, vamos pra Unirio. Vamos pra Unirio. Oh, com certeza. Caraca, cara, bom demais. Gente, vocês falaram um pouquinho sobre o porquê de vocês terem escolhido medicina. Eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais, porque na verdade vocês não falaram o porquê, né? Vocês falaram quando, mais ou menos, ali. Queria falar um pouquinho com vocês. Me diz aí, o porquê medicina? Tá, no ensino médio eu tive uns professores muito bons, assim, de biologia e química ali, parte bioquímica. E eu comecei a me interessar muito pela área. Eu tenho alguns primos médicos, assim, mas são bem afastados. Mas veio aflorando esse sentimento de que quero ajudar as pessoas, como eu posso. E no ensino médio eu acho que só concretizou essa parada de eu quero ser médico, sabe? Ah, legal. E tu, Pedro? Cara, eu não lembro racionalmente o motivo, o quando eu falei, cara, não, é por isso. Mas eu sei que, tipo, antes de entrar, ainda sinto um pouco, né? Porque não sei muitas coisas ainda, primeiro período. Mas antes eu tava em algum lugar, sei lá, eu vi alguém passando mal, eu ficava, meu Deus, eu quero muito ajudar, mas eu não sei ajudar essa pessoa, além de ligar pro SAMU, sei lá. Sabe, eu queria botar a mão na massa de vou ajudar essa pessoa. E eu acho que isso foi um bom motivo pra eu falar, não, na medicina eu vou conseguir fazer isso. Aí tinha muita gente que via, tipo, eu não passando e falava, cara, tem outras formas de você ajudar. Aí eu ficava, tipo, eu sei, mas eu quero essa. Ok, que tem outras formas, mas é essa que eu quero e tal. E foi isso, tipo, eu acho que uma parada que também me pegava muito cara, pra mim faz muito sentido eu saber o que tá acontecendo dentro de mim, sabe? Tipo, eu não via muito sentido, sei lá, em estudar outra coisa que não fosse isso. Tipo, sei lá, é legal saber lei? Talvez seja, mas eu acho muito mais interessante saber o que tá acontecendo agora no meu corpo do que uma lei, sei lá. Cara, não, maneiro demais. E eu acho legal porque as pessoas têm várias motivações pra passar pra medicina, né? Pra tentar entrar e tudo mais. Mas o que eu geralmente vejo na galera que tentou muito tempo é que a motivação que o cara traz de cara é essa, de ajudar os outros, de uma vontade de estar ali, de buscar algo pra vida dele mesmo. Não no sentido, tipo, eu vi que era uma profissão que dava dinheiro pra caramba, então vamos entrar. Cara, tá isso é ligado? até uma parada legal, né, de falar. Porque, assim, muita gente fica nessa de, mas é porque, tipo, você quer tanto medicina porque dá dinheiro. Galera, tem muita profissão que dá dinheiro. E, assim, medicina não é uma profissão... Óbvio que você comparando com outras profissões, você vai ter um retorno bom. Mas, assim, não é a única forma de você ter um bom retorno, sabe? E o retorno é a consequência, né? Sim, exatamente. Exatamente. Com certeza. E aí, além disso, ainda tem uma parada que as pessoas não entendem. Que é, você tá se formando, você tá fazendo medicina. Em 6 anos você tá ganhando muito dinheiro. Me prometa, me prometa. Não, por favor, cara. Assim. Isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Porque, tipo assim, as pessoas às vezes esquecem que nem
9 mil, sei lá, que as pessoas pensam às vezes que vai ser o salário inicial do médico, dependendo do que você for fazer, você não vai tirar isso nem ferrando. Porque tem a residência, pô. A bolsa de residência é 4 mil reais. E aí você fica sendo martelado toda hora. Você tem que entrar na residência, tem que fazer residência, tem que fazer residência, tem que fazer residência. Você passa na residência e você vai passar, além dos seus 6 anos que você não ganhava nada, ou você ganhava uma bolsa da faculdade de 700 reais, você vai só ganhar 4 mil e pouco. Claro, 4 mil e pouco é dinheiro pra caraca pra maioria dos brasileiros. Mas pensando na classe médica, é uma quantia muito pequena, tá ligado? Tem a média de um plantão de 12 horas no Rio de Janeiro, tá entre 1.200 e 1.300 reais. Então, tipo assim, um residente ganha no mês o que um plantonista ganha em 4 dias. Sim. Isso é loucura. Tá ligado? Tá ligado? Sim, isso é bizarro. Então, assim, gente, medicina não dá esse dinheiro assim que vocês estão pensando, não, tá? Calma aí, vamos com calma. Se você quer fazer por dinheiro, passa, mas vai ser Dr. Ray, tá? Vai fazer cirurgia plástica, porque aí você vai ganhar dinheiro pra caramba. Não, e fora que, tipo, cara, eu acho que não botando na ponta do lápis, assim, beleza, você vai ganhar muito dinheiro, mas, cara, é muito trabalho que você vai ter. Tipo, no primeiro período a gente já tá tendo uma relação, você dedica parte da sua vida pra aquilo, tipo, né? Então, não é fácil, assim. Com certeza, com certeza. Bom, motivação a gente já tem, certo? A gente já sabia o porquê que a gente queria fazer medicina. Como que foi tirar essa motivação do papel, tirar esse sonho do papel e botar na prática aí? Como que vocês começaram a estudar para medicina? Cara, como eu falei, eu comecei a estudar em 2019. Eu sempre estudei em casa. Eu nunca fiz cursinho presencial. Eu decidi, né, como eu falei, em 2019, assinei as plataformas online. No começo, assim, eu não sabia de nada, não entendia nada. Então, no primeiro Enem eu fui bem ruinzinho. Mas eu sabia que eu queria ser médico. Eu queria ser médico e isso foi me dando forças pra continuar, porque depois do primeiro baque, assim, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tenho mais forças pra levantar, pra conseguir. E quando você fala que você não sabia nada, você tá falando mais de conteúdo ou você tá falando também de organização? Tá falando tudo, porque eu vim de escola pública, eu estudava numa escola estadual, então a base era muito, muito fraca. Eu comecei a criar base no cursinho, estudando em casa, e a estrutura também era bem precária, assim. E acho que é mais isso. A organização também. A organização eu fui adquirindo ao longo do tempo, com maturidade. Enfim, no começo, assim, eu só assistia a aula, não fazia muitos exercícios, não fazia simulados, não corrigia. Eu pensei que assistir aula, sei lá, 50 aulas por dia e me colocar dentro da universidade. E a gente sabe que não é assim, né? Pois é. Eu levei pouco tempo pra entender isso aí, tá? Eu levei uns 5 anos pra entender que não era aula que ia me botar pra dentro. Sim. E tu, Pedro, como é que foi esse início da sua decisão ali e começo de estudo? O meu início foi, tipo, eu fiz o 3º ano do ensino médio em 2015, né? Aí em 2016, pós-escola, eu tinha a certeza absoluta que seria o ano pra eu, tipo, vou estudar aqui de boa, de casa, sem nunca ter estudado, tipo, pro vestibular. De casa vai dar tudo certo. No final do ano que vem eu vou decidir qual faculdade eu vou estudar, porque eu vou passar pra todas. E é isso. E, spoiler, não foi o que aconteceu. E uma coisa, assim, eu acho que a coisa mais errada, assim, que eu tinha em mente é que existia um gabarito pra estudar. Como assim? Como assim? O jeito que eu estudava matemática, eu achava que era exatamente igual eu estudar redação, português. E comigo não foi assim que funcionou. Tipo, linguagens eu estudava de um jeito, matemática de outro, história de outro. Tipo, cada matéria, cada área, assim, do Enem, eu estudava de um jeito completamente diferente. E eu demorei a entender isso. Demorei. Outra coisa que foi um erro, assim, que, tipo, eu demorei a entender foi que uma reprovação não significava que no próximo ano eu ia voltar do zero. E eu fiquei um tempo voltando do zero. Sendo que não precisava, né? Porque, tipo, se eu já tô indo bem em linguagens, não faz sentido eu voltar do começo nessa matéria. Eu posso voltar do simulado já. Que eu parei no simulado ano passado. Eu vou voltar do simulado daqui. Cara, isso é muito importante. Isso foi uma parada que mudou completamente, assim, a minha mentalidade. Pra chegar na Unirio. Sim, pô. Isso é fundamental, cara, porque
diversas vezes eu fiz isso também, sabe? Tipo, eu parando assim pra gente cruzar aqui 3 experiências e vendo o que tá batendo, talvez se você que tá em casa, tá ouvindo a gente, você tá fazendo isso, pelo amor de Deus, para. Dá tempo ainda. Dá tempo. Pelo amor de Deus, porque assim, era justamente isso. Caraca, eu tenho um cronograma do cursinho pra eu seguir, certo? Vi essa aula aqui, vi essa aula aqui, vi essa aula aqui, beleza. Acabou, virou o ano. Era voltar o cronograma do cursinho do zero, ver essa aula aqui, ver essa aula aqui, ver essa aula aqui. E perdendo tempo, né, cara? Perdendo tempo. Porque, bem ou mal, a gente sabe que não tem tempo pra estudar Não dá. tudo, pô. Não tem tempo pra estudar tudo. E às vezes você não precisa mais estudar tudo, né? Não precisa. Mas aproveitando esse bagulho de você não precisa estudar tudo, vocês chegaram em algum momento e acharam, pô, eu não preciso estudar mais isso, mas vocês estavam completamente errados. Do tipo, sei lá, nossa, eu já domino de có e salteado todas as organelas da célula, não preciso estudar mais, e aí você ia fazer uma questão e, sei lá. Caramba, não sei o que é mitocôndria. Exatamente, cara. Exatamente. Acabou que eu não sei, caraca. Então, porque quando eu saí do ensino médio, eu acho que eu sabia assim, matemática, eu gostava muito de matemática. Quando eu tava no ensino fundamental, eu queria fazer alguma engenharia. Nossa. Eu falei, mudei completamente. Porque eu gostava muito de matemática, mas eu sabia, por exemplo, algumas coisas de log, outras coisas de exponencial, mas não sabia o básico. Sei lá, divisão de número quebrado. Então, eu acho que fortalecer a base em matemática me fez sair assim, de um platô muito baixo para um alto e eu consegui, sabe, a aprovação. Pô, maneiro. E tu, Pedro? Cara, eu esqueci a pergunta. A pergunta é, se você, por acaso, avaliou alguma vez que você já tinha aprendido um conteúdo todo e que quando você foi ver, você não tinha nada. Cara, sim. Tinha coisa de geografia, de história, assim. Um spoiler, assim, um parêntese, na real. Pra quem quer medicina, é que eu tinha em mente, no começo, de que se eu quero medicina, eu tenho que ser um professor de biologia. E nunca foi a minha melhor matéria, biologia. Caraca. Nunca foi. Nem a minha melhor matéria, nem a preferida. Então, tipo, e eu passei. Então, dá pra passar, galera. Não precisa ser um gênio em biologia. É só ser esforçado, eu acho. Mas, assim, eu tinha muitas matérias que eu ficava, não, tô de boa. Redação, um exemplo. Teve um ano que, desde 2017, que eu tiro mais de 920. Aí eu falei, tô de boa. Aí teve um ano, eu acho que tem 2 anos isso, que simplesmente chegou no Enem e eu sabia que eu só precisava manter a minha nota de redação pra ser aprovado. Aí chegou lá e eu fiquei com 880. Nossa. E assim, como eu tinha planejado tudo cronometrado, assim, tudo calculadinho, não acertei nenhuma mais, nenhuma menos, porque eu falei, não, a redação vai repetir a nota e vai dar certo. Então eu não posso errar nenhuma respiração. Só que aí eu errei uma respiração e fiquei com 880. E, tipo, minha nota não foi suficiente. Sim. Então, tipo, não... Se você não passou ainda, você tem coisa pra aprender, sabe? Não fica com essa de, não, isso daqui eu já tô incrível. Não. Cara, se a prova não chegou e você ainda não passou, tenho que aprender. Ah, você pode estar acertando 44. Falta uma. Sabe? Não é aquela parada tóxica de, não, você tem que gabaritar pra passar. Não precisa, eu não gabaritei. Mas é no sentido de não se colocar num lugar que sabe tudo. Porque tenho que aprender. E às vezes é aquilo de... você sabe muito uma matéria, só que será que se cair de um jeitinho um pouquinho mais difícil você vai acertar também? Na hora do nervosismo? Então, tipo, eu acho que eu tinha muito isso com algumas matérias e com o tempo eu fui entendendo que, ei, calma aí. Vamos botar a calma nessa hora da prova e vamos fazer mais tranquilo aqui pra dar certo, sabe? Cara, maneiro. E eu tava pensando aqui, tinha matérias assim que eu dominava, mas eu não deixava elas de lado, porque... Eu tinha medo, sim, de esquecer e eu fazia, né, simulados pra ver como é que eu tava e tentava manter ali o equilíbrio. Só que o ano passado eu cometi um erro muito grande na redação. Eu só fiz umas 2 ou 3 redações no ano. E no ano anterior eu tinha tirado 960. Então eu pensei, eu sei a estrutura da redação, não tem como eu tirar menos que 960. E quando foi no Enem, eu tirei 900. Então foi o que me frustrou muito, porque
se eu tivesse tirado 960, eu tinha passado na lista regular e talvez não estaria aqui, né? Porque eu tinha colocado o FRJ. Olha só, eu tinha colocado o FRJ. Ia pra concorrência. E é assim que a gente descobre. Rival, né? Ainda bem que eu tirei 900. Eu chorei muito, sim. Chorei muito, mas hoje eu vejo. Acho que tudo tem um motivo, tudo tem uma resposta e eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui na Unirio e ter conhecido vocês. Pô, que bom, cara, que bom. A gente, na faculdade, é conhecido como a turma da palma, tá? Porque todo mundo, a gente bate palma, assim. Qualquer vírgula, a turma inteira bate palma. Mas geralmente não são palmas verdadeiras, tá? São palmas de amor, sim, mas não de eu te odeio e vou te aplaudir pra você se enganar. Geralmente quando o professor lança alguma coisa, tipo, gente, hoje eu vou ter que acabar aula um pouco mais cedo, a gente... Mas beleza. Espero que nenhum deles esteja vendo ainda. Isso, porque não lançaram algumas notas ainda. Opa! Hein? Calma. Sem pressão. Tópicos sensíveis. Tópicos sensíveis. Não, mas beleza. Duas coisas que vocês trouxeram agora que são importantes foi o seguinte. Eu domino uma matéria e por isso eu deixei ela de lado e depois deu treta, né? Quando você realmente domina uma matéria, você tem que lembrar que você precisa ficar revisando, cara. Que você precisa ficar ali reaprendendo aquele conteúdo, revisitando aquele conteúdo. Por mais que você vá revisitar pouco, você tem que se manter revisitando. Por quê? Porque 2 redações num ano é brincadeira, irmão. É brincadeira. Eu fiz 154 acertos para passar no ano passado. Eu achei que fosse redações. Não. Fiquei assustado. Não. Mas vocês vão entender. Tinha um amigo meu no cursinho que ele fez 156 acertos. Eu passei, ele não. Por quê? Porque ele deixou pra estudar redação faltando 2 meses pro Enem. E aí ele chegou e tirou 840 lá e foi de ralo, tá ligado? Com um número de acertos maior do que o meu. Mas, voltando, né? Agora que a gente falou sobre essa questão de... aproveitando ainda isso. Eu também... eu cometi esse mesmo erro da redação, tá? Eu tirei 2 vezes seguidas 980. Então eu achei que eu tava seguro pra caraca. Eu falei, meu irmão, eu sou bom. Eu não preciso estudar redação. Caguei. E aí, beleza. O que eu fiz? Fui no ano seguinte lá, na minha altivez, na minha soberba, não sei o que. Nossa, eu sou corretor da redação. Sim. Porque, inclusive, as 2 vezes eu falei, olha... Pelo que eu escrevi, eu sei quanto eu vou perder, eu sei onde eu vou perder, então eu vou tirar 980 nas 2. Eu acertei quando saiu a nota, tá ligado? Então tava, tipo assim, tinindo nos critérios de correção. Sim. Aí, beleza. Aí, no ano seguinte, foi lá, 900. Ferrou. E aí, tipo assim, se eu tivesse tirado 960, eu passava. Com 900, eu não cheguei nem na porta pra entregar panfleto do Enem, da discursivas, né, cara? Podia fazer isso, né? Olha aí. Entregar um panfletinho de discursivas. Mas deu certo. Deu certo depois. E é isso que a gente quer trazer aqui. Quando a gente fala dos nossos erros, a gente tá querendo dizer pra vocês, não façam isso. Pelo amor de Deus, tá fazendo até agora, vai correr atrás. Porque se você ficar insistindo nisso aí, você vai acabar igual a gente. Você vai ser aprovado, cara. Mas daqui a 10 anos. Você não quer levar 10 anos, então faça as coisas direito. E a segunda coisa é que a gente começou falando de coisas que a gente acha que sabe, vai fazer a questão e depois descobre que não sabe. Isso mostra um negócio pra gente, né? Que a gente não só não sabe o tema, como não sabe medir se a gente sabe alguma coisa, né? E como que vocês diriam que é o melhor método pra você avaliar teu conhecimento? Avaliar se você tá bem numa matéria ou não? Cara, eu acho que é treinando muito. O método de resolução de questão e tal. Entender... Eu acho que uma coisa que ajuda também, para além de conteúdo, é até entender o jeito de organização de você responder a prova, sabe? Porque às vezes, pelo menos comigo funcionava assim. Às vezes eu começava um simulado por uma área e eu ia melhor. Sei lá, às vezes é porque minha mente tá menos cansada. Não sei. Mas eu acho que o melhor jeito de você entender como responder e chegar e deixar firme o conteúdo na sua cabeça é sendo obcecado por responder questões. E, tipo, o que eu fiz muito foi, na hora de corrigir o simulado que eu fiz,
eu via o gabarito comentado dele inteiro. Tipo, sei lá, acertei, tipo, 44 de 45. Eu li o gabarito comentado de tudo. Da que eu errei mais aprofundado, mas da que eu acertei eu olhava também, porque vai cair de um jeito um pouco mais difícil. Sim. Então, tipo, eu acho que isso ajuda a você entender. Pô, esse conteúdo realmente eu sei. Esse daqui, pô, eu sei, mas eu não tinha pensado nisso. Então, tá faltando alguma coisa aqui pra mim. Vou pegar uma lista maior desse conteúdo. E agora o ChatGPT, né, eu acho que ajuda. Errei tal questão de, sei lá, sei lá, figura de linguagem. Crie uma lista de exercícios sobre esse negócio, esse tema. Aí eu acho que ajuda, né? Eu não usei isso no meu vestibular, mas eu acho que é uma boa dica. Eu acho que nem Pedro falou. Você pegar uma lista de questão, por exemplo, de matemática, eu tinha muita dificuldade em exponencial. Então eu pegava, via o que eu sabia, via o que eu não sabia. Depois, eu tinha um caderninho também de erros. Eu anotava todas as questões que tinham lá. Eu recortava da prova e colava lá. E toda semana, todo final de semana, eu via aquele caderninho de erro. Eu também usei bastante flashcard, Anki. Me ajudou muito, principalmente em naturezas, assim. Pra decorar coisas que você tem que decorar. Não dá pra aprender ali. Mas acho que Anki e lista de questão... é fundamental, assim. Melhor método pra avaliar se você sabe ou não. Boa. Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal porque tu que tá assistindo aí, cara, tu que tá ouvindo a gente, pega esse norte, tá? Aproveita isso aí, aproveita essas dicas, porque ainda dá tempo de se preparar bem para o Enem, para o UERJ, para a FUVEST, para o vestibular que você for fazer. Ainda dá tempo de você corrigir a rota que você tá tomando. Se você não tá evoluindo, se você não tá melhorando, você tem que ver se você tá cometendo esses erros daqui. Beleza. Além disso, rapaziada, vocês têm algum erro na cabeça que vocês falem assim, tipo, caraca, eu cometia esse tipo de erro por exemplo, ir para uma prova sem saber que estratégia você iria adotar? Vocês fizeram isso alguma vez? Vocês já foram para uma prova assim, de caô, assim, vou aqui sem estratégia nenhuma, vou pegar minha caneta e um sonho? Eu acho que o pior de ir sem estratégia é ir com a estratégia, chegar na hora e falar, vou fazer outra. Isso é assim, tipo, eu acho que, pelo menos comigo, às vezes que eu fiz isso, foi a chave, assim, a cereja da reprovação. A cereja do bolo da reprovação foi isso. Tipo, tô com a estratégia pronta. Aí chega na hora, vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa, deixa pra lá. Tudo que eu planejei durante o ano, não vou fazer. Então, eu acho que o pior erro é esse. E o melhor acerto pra hora da prova, que deu muito certo pra mim, foi, tipo, seguir religiosamente o que eu tinha planejado. Boa. Pra ter noção, no meu Enem do ano passado, no primeiro dia, por exemplo, eu tinha planejado começar por redação. E tá tudo bem se você se a sua estratégia não foi essa, tá? Porque teve ano que eu tirei uma nota maior na redação e eu tinha feito, sei lá, por último. Depende muito do seu treino. É o que a gente já falou várias vezes. Tem que treinar pra você saber como você tá. Aí eu planejei começar por redação. Quando acabasse, eu ia no banheiro. Independente de estar com vontade ou não. Eu ia no banheiro pra lavar o rosto, dar uma andada. Voltei, fiz linguagens, porque eu tinha mais dificuldade, os textos são maiores. Terminei, fui no banheiro de novo. Voltei, fiz humanas, acabei. É isso, sabe? Tipo, eu fiz as pausas cronometradas. De fazer uma área e dar uma volta. Lavar o rosto, beber água no banheiro. Então, isso foi uma estratégia que eu segui religiosamente, assim. Tipo, eu vou fazer isso. Independente do Flamengo fazer gol, porque tava tendo jogo do Flamengo nos 2 dias de Enem ano passado. E tu ficou perto do Maracanã? Não, assim? mas eu fiquei perto de um lugar que a galera via. É verdade, faz sentido, né? Faz sentido. Gol, e ironicamente, a fiscal da minha sala era flamenguista. Não era tão boa assim em ver o jogo, porque ela falou os placares todos errados e tal, e ficava comemorando errado. Aí, ela tava vendo o jogo? Não, ela via, tipo, e falava, fez gol. Só que ela... Pra sua turma? Que tinha gente que perguntava, não, curioso. gente, não. Assim, meu Deus, no eu vou meio do perder Enem, emprego, meu Deus. Não.
Isso prepara total. É sério? Não, ela falava, tipo, porque, Gente, tipo, só que tava é fogos, isso, só tava cara? fogos. Aí ela falava, ih, foi um gol, assim, tipo. Ah, tá. Não, ela não falava, ó, galera, foi um gol. É, eu entendi gol do que era Flamengo isso. agora. Não O Enem rolando e a mulher, não, gente, para tudo. A Arrascaeta fez um gol agora. Tá de brincadeira, pô. É, mas aí tinha isso e tal. Então, tipo, cara, cria sua estratégia, assim, tipo, e siga. Sério, não chega na hora e, tipo, vou fazer outra coisa. Não. Siga a sua estratégia. Porque vai ter fiscal doido. Vai ter gente perguntando, tipo, é com caneta azul ou preta? No meio do negócio. Tipo, vai ter fiscal que não sabe se é caneta azul ou preta. Tipo, e fiz 9 anos de Enem, né? Eu sabia. Sim. Aí, tipo, sabe, tem coisa que atrapalha no meio. Então, tendo a estratégia, assim, fixa na mente, dá bom. Cara, eu vou, antes do Iago falar, eu vou aproveitar esse gancho aí que você trouxe da caneta pra contar uma situação que aconteceu comigo uma vez, porque isso é um vacilo imenso, tá? Primeira coisa, como que selecionam os fiscais? Vocês sabem? É um bagulho muito rápido. Eu fui fiscal do ENAD, pô. Fui fiscal do ENAD. Maluco, é horrível, pô. Eu cheguei em um dia, a prova ia ser tipo 1 da tarde. Eu cheguei 7 da manhã, eles fizeram uma reunião e a gente ficou esperando, só. Meu Deus. Esse é o preparo, pô. Tá ligado? Eu não sei se pra todas as bancas é assim, eu não vou falar qual era a banca que foi no ano que eu fiz que eu prestei o ENAD lá. Que eu prestei não, né? Que eu fui fiscal do ENAD. Mas, tipo assim, se é tudo no mesmo naipe, isso é horroroso, pô. Porque, tipo assim, você passa um ano se preparando pra fazer uma prova, um vestibular. No mínimo, que a gente tem que lembrar, né, que não é, a gente levou mais do que isso, né? Não é todo mundo que é igual Natan Simões, tá? Valeu, Natan Simões, tamo junto. Natan Simões é um calouro, a gente é calouro também, né? É um cara da nossa turma lá, também aprovado aqui pela Discursivas, que passou e que, pô, gente boa demais, mas gênio, né? A gente não, precisamos de um pouco mais de tempo. Sim. Mas voltando, a questão da caneta foi o seguinte, uma das vezes que eu fui fazer o ERJ, eu acho que era a terceira vez que eu tava fazendo o ERJ, a fiscal, a gente tava lá, a fiscal começou a falar assim, ó, tinha uma menina com a caneta azul na mão, e ela foi e falou assim, olha, só pode caneta preta. A menina, quê? Aí ela, só pode caneta preta. E não, pode caneta azul ou preta. E a menina, só pode caneta preta. A fiscal, só pode caneta preta. A menina, moça, que isso, moça? Sério? Aí ela, você não pode escrever com essa caneta. Meu Deus. A menina começou a ficar nervosa. E aí, tipo assim, eu comecei a ficar mal pela garota, pô. E aí, ela começou a chorar. E eu, tipo assim, mano, que isso? Aí eu falei, moça, pode caneta azul ou preta? Aí ela, não pode, eu sou fiscal e eu sei que só pode preta. Eu falei, moça, eu já fiz esse vestibular 3 vezes, pode azul ou preta. E a menina, assim, tipo, em choque, quem eu ouço? Ou não faço? E aí eu fui e falei, moça, você quer ver que pode? Olha aqui meu cartão de confirmação, ó. Tá aqui, ó, pode caneta azul ou preta. Aí ela foi e falou, olha, não é isso que estava no edital, mas se você tá dizendo que tá aí... ela faz então e depois, se quiserem, anulam ou não a prova dela. Aí eu te pergunto, como ficou a cabeça dessa garota pra fazer a prova? Caraca, é mesmo. Desestabiliza, né, a menina? Saca? Como ficou a caneta dessa garota? A caneta, olha. Ficou azul ou preto. Ficou azul. A caneta, a cabeça da garota ficou louca, cara. Ficou louca. Não tinha como, né? E é isso. Vocês têm que entender que uma das coisas que vocês também têm que fazer, um dos erros que vocês não podem cometer, é não ler o edital. Você tem que ler o seu edital para que você esteja seguro do que você está fazendo, porque pode chegar alguém despreparado e atrapalhar o teu ano todo com uma simples palavra, tá ligado? Com uma simples frase, não pode caneta azul. Saca? Imagina. Eu não sei como essa menina foi na prova, nunca vou saber, né? Não faço ideia A não de quem ser que era. ela diga. Ela aqui, aparece no YouTube. tipo, não. ó, tô no terceiro ano da Médio R. Tomara. Mas, Imagina. cara, foi muito bizarro. Mas beleza. Muito louco. Iago, fala pra gente. Alguma vez você já foi pra prova sem estratégia nenhuma? Você já foi, meteu louco igual o Pedro, mudou tudo? O que tu manda aí de estratégia? Cara, no começo, assim, nos primeiros anos, eu ia sem estratégia nenhuma, que nem eu falei. Eu só assistia a aula, fazia poucas questões, então... eu só sentava lá e respondia as questões lá, tentava fazer a redação, mas nunca dava tempo de eu terminar, porque eu, exatamente, não tinha estratégia de prova pra realizar.
Aí eu fui aprendendo na marra. No segundo, Rapidão. E tu fazia como, então? Tu fazia da primeira até a última? As 90 na questões. Ordem? Sim. Caraca. Na ordem, não via dificuldade nas primeiras... Não separava, né? Fácil, médio e difícil. E depois é que fazia a redação. Ou às vezes eu intercalava a redação primeiro pra depois fazer as questões. Caraca. Era uma loucura. E quando que você percebeu, assim, que seria importante ter uma estratégia? Quando você começou a elaborar alguma coisa nisso? Então, acho que quando saiu o resultado. Quando saiu o resultado, eu vi que, cara, eu tenho que mudar. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Aí foi que eu fui... Palmas pra ele. Me ferrou, palmas. Aí foi que eu vi que eu precisava mudar alguma coisa. Eu tô sem força. Eu não vou conseguir, cara. Não vou conseguir. Peraí. Caraca. Peraí. Vai. Boa. Momento reflexivo pra você ter a sua estratégia. Pensa na sua estratégia enquanto a gente tá segurando aqui a onda. Aí foi quando eu vi o resultado e vi que eu tinha ido muito mal, eu teria que mudar alguma coisa. E foi aí que eu fui vendo estratégia. Eu via dicas no YouTube, seguia pessoas no Instagram também. E fui criando, assim, minha estratégia. A partir do segundo ou terceiro ano de cursinho, eu conseguia ter uma estratégia legal. Foi aí que eu vi a evolução das minhas notas. Eu consegui, pela primeira vez, passar de 700 pontos de média. Boa. Boa. Isso é libertador. Eu acho que foi no primeiro ano de organização mesmo. Pô, legal, cara. Aí eu consegui passar nessa parte e foi onde eu passei pra odonto também, porque eu não aguentava mais fazer cursinho. Pô, bom demais. E que estratégia que você adotou? Pedro falou que ele fazia primeiro redação, depois linguagem, depois humanas. O que tu fez? Eu fazia redação, fazia um breastop, né? Fala. Anotava as principais informações e ia para as questões de inglês. Eu fazia inglês, fazia 5 questões. Depois que eu fazia, eu voltava para fazer humanas. Fazia 15 questões de humanas e 15 de linguagens. Ia para redação. Lia a redação, o brainstorm lá, e ia criando introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu parava no primeiro desenvolvimento e voltava para as questões. Aí eu fazia mais 15 humanas e 15 linguagens. Aí totalizavam as 60 questões. Depois eu terminava a redação toda, ia para humanas e linguagem também. Eu separava também as dificuldades das questões. Eu batia o olho ali, via que era fácil, médio, difícil, e já circulava. E no final eu deixava as questões mais difíceis para fazer e passava a redação limpo. Mas eu passava a redação limpo faltando 1h30 ainda para acabar a prova, porque eu tinha medo de não dar tempo de terminar. Sim. E depois eu terminava as questões e passava o gabarito. E no segundo dia a mesma coisa, eu intercalava 15 matemática, 15 naturezas e separava também por dificuldades. Fácil, mais difícil. Legal demais. E uma coisa importante da gente pegar aqui é o quanto esse cara tem uma mente trabalhada, né, cara? Porque de verdade, se eu começo a fazer minha redação... Não, eu tô fazendo minha redação, faço a introdução, falando, sei lá, o filme dos carros. E aí eu vou pra fazer matemática, sei lá, pra linguagens. Depois eu volto pra fazer meu desenvolvimento ia falar sobre qualquer outra coisa, cara. Eu ia perder totalmente a linha de raciocínio. Eu sinto que minha cabeça descansava mais quando eu fazia as questões. Nossa. Porque eu me dedicava muito à redação. Gênio demais. E isso é muito legal pra que todo mundo que tá ouvindo a gente, assistindo, perceba. Você não tem uma forma de fazer a sua redação que seja aquela que vai funcionar pra geral. Existem várias formas e você vê qual que funciona melhor pra você, cara. Tá ligado? Sim. Só que você tem que testar, né? Não é como o Pedro falou. Você pensa, você tá fazendo... Por exemplo, você tá ouvindo esse podcast hoje, uma semana antes do Enem, supondo que você está assistindo aí ou ouvindo no Spotify. Aí você chega lá uma semana antes do Enem, você ouve o que a gente tá falando, e você que fez o ano inteiro o seu simulado de uma forma, resolve fazer igual o Pedro agora. Tá ligado? Ou resolve fazer igual o Iago. Sabe o que vai acontecer na sua prova? Treta, pai. Vai acontecer treta na sua prova. Vai dar ruim, cara. Vai virar história e não aprovação. É isso aí. Então, tipo assim, gente, não viaja, tá? Não viaja. Você fez toda de uma forma, você vai usar essa forma. Mas se você tá aqui com tempo ainda para você fazer seus treinos aí pro seu vestibular, né? Você simular a sua estratégia ou alguma que a gente tá falando aqui, você quer ver se dá certo para você, você ainda tem tempo. Treina com ela e vê se vai, cara. É isso aí. Tá? E vai pra prova com ela. Vai pra prova com ela. Eu lembrei de uma outra estratégia. Conta. Que o Iago falou, né, que ele
era de escola pública, eu também era. E uma parada que me atrapalhava muito até o ano passado é que eu sempre usava isso como uma desculpa. De tipo, eu tenho cota, não preciso acertar tanto. Nossa, Só que assim, precisava sim. Eu precisava acertar muito. E depois que eu falei, cara, quer saber? Beleza, eu tenho cota, ok. Mas eu vou ignorar isso. Eu quero... tem 180 questões, eu quero acertar 180, então. Boa. Não acertei, tá? nem perto. Mas... Quando eu virei essa chave de tipo, cara, eu não tenho que ficar contando o que eu tenho que acertar. Depois que eu fizer a prova, eu até vejo. Tipo, o que eu acertei é suficiente? Será? Mas antes da prova, o que eu pensava era, cara, eu vou acertar tudo que eu souber. Ponto. Se vai dar 179 ou 90 questões, não sei. Mas eu espero saber muita coisa o suficiente pra eu passar. E depois que eu virei essa chave, eu acho que virou uma estratégia boa pra chegar na Med Unirio, por exemplo. Cara, isso aí que você falou é muito legal. Por quê? Ano passado não, esse ano. Caraca, ano passado e esse ano, né? É meio louco. Qual a ideia? Um amigo meu do cursinho, ele descobriu no final do ano passado, tipo, mas só saiu o laudo no início desse ano, que ele tinha TEA. E aí, ele acaba ganhando o direito a ter a cota de deficiente. Certo? E uma das coisas que ele começou a conversar com a gente foi sobre isso. Porque no ano passado, ele não sabia dessa deficiência. E aí, ele estudava e ele não tirou nota suficiente para passar na ampla, mas ele tirou a nota suficiente para passar na cota de deficiente. Só que ele não podia se inscrever porque ele não sabia que era. Saca? E aí, quando começou esse ano, ele começou nessa de que, tipo, nossa, eu já até tirei uma nota dessa, então agora eu tenho cota de deficiente, eu nem preciso mais nada, não sei o quê. Como se, tipo assim, número 1, deficiente precisa estudar pouco, não precisa. No caso dele, não era isso que ele estava querendo dizer, mas é porque ele já tinha alcançado essa nota. E aí a gente recai sobre aquele tema, né, de se você já é bom em alguma coisa e você acha que tá garantido e você relaxa, você vai esquecer aquele bagulho e você vai cair, saca? Vai dar treta. E isso é uma certeza. Vai dar ruim se você não treinar. Isso aí. E aí, o que eu fui falar com ele? Tipo, falei, cara, olha, aproveita isso então, beleza, você tem uma cota, você tem uma segurança a mais agora, e você já tem a nota, você já tirou uma vez a nota pra estudar, pra passar pra essa cota, por mais que antes você não pudesse ter o direito de usar, né? Mas faz o seguinte... Para você continuar se motivando a estudar, mesmo tendo essa tranquilidade, entre aspas, muitas aspas, vamos botar assim, porque cada Enem é um Enem, e ele pode ter ido benzão em um e chegar nesse ano se ferrar, ou então ele pode ir tão bem que ele passe na ampla, pegando primeiro lugar, saca? Eu falei, cara, pensa o seguinte, pensa que você não tá não tá buscando agora uma vaga para você tá buscando uma vaga para outra pessoa. Porque se você estudar tanto que você passa pela ampla, outra pessoa cotista vai ter acesso à universidade. Tá ligado? E aí ele começou, cara, faz sentido, pô, vou correr atrás e tal, não sei o quê. E tá estudando lá, tá mandando ver. E é isso aí, cara. Se Deus quiser, ele vai passar, vai vir pra Med Unirio. Não, por favor, não, se não for... Eu enchi o saco dele, porque ele tava falando que ele quer ir pra UERJ e tal, não sei o quê. Pô, o UERJ é legal pra caramba, gente. O UERJ... Tem até amigos que são. Tem até amigos que são. Tem até amigos que são. A Discursivas, ela prepara você pra UERJ, assim como prepara pra FUVEST. Pra qualquer med. Todas que tem discursivas, né? E não só isso, né? Porque Med Unirio. Com certeza. Pelo Enem. A gente e a Discursivas prepara. Com certeza. E isso é importante, né? Porque, tipo assim, quando você se prepara para as provas discursivas, você chega numa objetiva com facilidade para pegar uma questão difícil lá e desenrolar. É tipo aquilo. Se você consegue correr uma maratona, você consegue ir andando comprar pão. Pô, bom ponto. Bom ponto, tá? Bom ponto. Gostou, né? Gostei. Mas é justamente isso, rapaziada. E beleza. Voltando aqui para nossa situação, o amigo lá vai vir para Med Unirio e vocês da Discursivas vão ter mais uma vaga aí para UERJ, tá? Porque ele vai vir para cá.
Ele vem. Mad no Rio ano que vem vai estar com um corte altíssimo. Não, que é a propaganda que a gente tá fazendo. Se prepara. Aquela faculdade lá que tem um brasão com uma moça antiga lá. Não conheço. Não sabemos quem é. Não sabemos. Ela vai ficar vazia, pô. Ninguém vai botar lá. Vai ser triste, né? Até porque, né? Atrativo não tem muito. Não. Tem até gente que sai de lá porque é um ambiente hostil, né? Fala, não. Vambora. Tá dando não. Mas beleza. Vamos voltar pro foco do nosso episódio, que são os erros que a gente não pode cometer. Um erro que você pode cometer depois de tirar uma boa nota é botar lá, mas enfim. Isso, caraca. Gabaritou agora. Mas vamos sem essas rixas agora de bobeira que a gente fica. Mais tipos de erros que a gente pode fazer. Um tipo de erro que me veio muito na cabeça enquanto vocês falavam também é a questão de tempo de prova. Porque você tem uma estratégia, você não lida bem com o seu tempo e aí você acaba se lascando. Já teve ano de por eu não ficar... Porque o que acontecia? Eu já tinha estratégia, eu já sabia o que eu ia fazer, eu já sabia separar as questões fáceis, médias e difíceis, mas eu ia pra prova e eu chegava lá e eu me deparava com uma coisa no meio da prova que me atrapalhava demais. O quê? A questão difícil? A questão fácil? A questão média? Uma pegadinha? Não, meu ego. Eu via uma questão difícil, mas que eu sabia fazer, e eu falava, eu vou fazer só rapidinho aqui, porque eu sei. Essa aqui é... Nossa, é porque eu vou ficar mais confiante se eu fizer essa daqui. Irmão, e aí eu perdia 35 minutos numa questão, não é isso obviamente nesse tempo, né? Mas eu perdia muito tempo numa questão que era difícil, e quando eu ia ver, eu gastei o tempo de fazer umas 5, 6 fáceis, e chegava no final eu tinha que chutar a questão pra caraca, porque não tinha só uma questão que mexia com o meu ego. Tinha 3, 4, 5. Então você tinha 35 minutos, sei lá, vezes 5 aí já era. Deu treta, pai. E rolava muito isso, cara. Tipo, teve um ano que eu tive que chutar 11 questões de matemática e 7 de natureza. Isso é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Vocês já passaram por alguma situação dessa? Ou de ego, ou de não manejar bem o tempo de prova e ter que chutar um caminhão de questões? Algo nesse sentido? Cara, eu já, que nem eu falei, no primeiro ano de cursinho eu não tinha estratégia nenhuma, então eu não consegui terminar a prova. Eu acho que eu chutei por aí 20 a 25 questões do primeiro dia. Tanto no primeiro como no segundo dia não tinha estratégia. E eu acho que é isso. Nunca conseguia terminar a prova. Nunca. E tu tinha algumas paradas de estar no meio da prova e ver uma questão e falar, não, essa aqui eu sei e vou fazer agora. Tinha, principalmente matemática. Eu gostava muito de matemática. E quando eu via alguma questão assim que era mais complicado e que eu sabia, assim, ia demorar um tempinho, eu lutava por ela e deixava 3, 4 fáceis de lado. Aí o TR respondia, né? Da pior forma. Da pior forma. Pô, e tu, Pedro? Cara, eu tinha um pouco disso também. Era mais em natureza e matemática, né? Porque eu acho que o primeiro dia, na minha cabeça, é uma parada muito... Assim, você vai responder, sabe? Porque não tem conta pra fazer meio que isso. No segundo dia, não. No segundo dia, quando eu vi uma questão lá que tinha conta, de física, por exemplo, eu via física e falava, cara, eu tenho que acertar isso. Porque, eu não falei isso, né? Mas, tipo, no primeiro ano do ensino médio, eu fiz FATEC. Aí eu fazia telecomunicações achando que tinha a ver com jornalismo. Caraca. Mas não tinha nada a ver. Não, mas agora dá explicação aí. Qual é a diferença? É porque, assim, não toda. É porque, tipo, telecomunicações é tipo engenharia elétrica, sabe? Que isso? Nossa. Sério, eu lembro que na quinta-feira, por exemplo, era de 9 ao meio-dia só eletricidade a aula. E eu cheguei lá, tipo, caramba, não tem uma história do jornalismo, sei lá. Porque eu entrei lá só pra tipo, fazer um ensino médio legal, público e tal. E o técnico era de bônus. E um pessoal da minha antiga escola tinha colocado esse curso. Eu falei, vou ficar com a galera na turma. Não fiquei com eles na turma. E, assim, foi um caos, mas enfim. Só que, querendo ou não, eu acabei ficando um pouco bom nessa parte de física. Aí quando caía a questão assim, eu falava, cara, acho que essa questão é difícil, mas, eu fiz técnico, né? Eu nem terminei o técnico, tá? Mas, mas assim, eu tive isso. Você viu isso? Eu vi, sabe? E eu estudei isso. Então, tipo, vou fazer.
Às vezes eu fazia, de fato, mas... Sim. Aí acertava uma de 45, não adianta, né? Não é verdade, é um meme, tá? Mas aí eu ficava pensando, cara, não, pô, vou acertar e tal. E acabava perdendo questões que seriam mais ideais pra minha aprovação, sabe? Então é uma parada. Eu acho que ego é uma parada que pega muito no vestibular. Pega muito. Eu pensei em uma coisa de ego também, que eu não lembrei ainda, mas eu vou lembrar. Eu esqueci, mas eu vou lembrar. Enquanto você não lembra, eu lembrei de uma coisa enquanto você falava por conta do técnico. Eu errei algumas questões no Enem também por conta da faculdade de enfermagem. A faculdade te dá um conhecimento muito aprofundado e que quando você chega no vestibular, não é o mesmo nível ali, tá ligado? Então, tipo assim, tiveram algumas questões no Enem que eu ia fazer e eu tava com a cabeça de um graduando, tá ligado? E aí eu sabia de uma exceção específica de um metabolismo de alguma molécula, não sei o que e tal, que tava lá no enunciado. E aí eu buscava aquela questão, eu buscava a alternativa que falasse dessa exceção e não tava. Aí eu falava, vai ter que anular. Então vou marcar qualquer uma. E eu marcava qualquer uma, pô. Tá ligado? Porque eu falava, vai anular mesmo, e não ia anular, porque a matéria é pro ensino médio, pô. Não ia pegar nenhum livro da graduação pra montar a questão, cara. E aí dava treta, né? Era uma menos, né? Triste. Isso, uma menos pra medicina é muita coisa. É muita coisa. Principalmente que o Enem é TRI, né? Tipo, uma questão... Não é tipo o ERJ, que uma questão você perde 1 ponto. O Enem você pode perder, sei lá, 20 pontos em uma questão. Ainda mais se for fácil, né? Pois é, não, se for fácil, esquece. Você perdeu a vaga, basicamente. Horrível. Uma loucura. Aproveita. Fala. Eu lembrei do negócio do ego. Então fala. É porque eu tenho uma amiga que eu também tô fazendo muita propaganda pra ela vir pra Médio no Rio. E essa parada de ego que pega muito estou com matéria atrasada. Caraca, eu não vou... Eu tenho que botar a matéria em dia e tal pra passar. Cara, óbvio que você não vai deixar, tipo, de lado, sabe? No seu processo de vestibular. Mas assim... O que você tá em dia? Você tá bem? Porque às vezes a gente fica muito focando no tenho que estar de acordo com o cronograma, igual você tinha falado lá no começo. Tô com o cronograma certinho, mas tem um monte de questão que eu não tô... Assim, se cair de qualquer jeito, tipo, fácil, médio, difícil, eu não tô acertando ainda. Então, às vezes não vale a pena você correr pra seguir o que o cursinho tá falando só porque você quer dar check. Sabe? E essa parada do ego pega nisso, né? Que, tipo, não, eu tenho que chegar na minha última prova tendo visto tudo. Sabendo de tudo. Não, nem sabendo, né? Que às vezes a pessoa foca mais no vi tudo. Só que aí você não tá sabendo tudo. Então, tipo, galera, eu tenho matéria atrasada do vestibular ainda, sabe? e é isso. Não, cara, bom Foi pra um caramba. parênteses. Bom pra caramba. Isso é muito verdade. A gente fica sempre com essa de tem que ter visto tudo, que tem que ter feito tudo. E isso não é uma realidade. Você não vai conseguir fazer isso e você tem que aprender a lidar com isso aí, cara. Enquanto você ficar se cobrando, correndo atrás de que você tenha visto todo o conteúdo, que você tenha feito tudo, que não sei o quê, não vai rolar e você vai ficar loucão, você vai ficar com o mental zoado e você vai pra prova se destruir. Só isso, apenas. Sim. Você vai se iludir que você... Também, se você... Vamos supor que você consiga dizer que viu todo o conteúdo. Você viu, assistiu apenas. Mas não é possível você fazer o exercício de todos os conteúdos. Não é possível você fazer simulado, fazer exercício de tudo, corrigir tudo, ver todas as aulas. Impossível, impossível. Então, se você fez isso, você é mentiroso. E é mentindo pra você. Tá? Isso a gente tá falando com propriedade. Sim, nós todos somos mentirosos de marca maior aqui. E é por isso que a gente levou 6, 9, 10 anos pra passar, tá? Então, não seja que nem a gente. Não somos exemplo. Ouça o que a gente tá falando pra não precisar desse tempo todo, sabe? É verdade. Senão vou ter que te convidar pra um podcast também. Não queiram vir. Não. Caraca, cara. Como eu queria ser o Natan, cara. Como eu queria ser o Natan 1 ano. Meu Deus. Pois é. Mas beleza. Outra coisa que acabou que a gente esbarrou nesse assunto aqui também é sobre o mental, né? Tipo, como a gente erra em não cuidar do mental. Vocês tiveram algum início assim que vocês, tipo, caraca, não, isso aí não tem nada a ver, não tô nem aí, e depois perceberam que era importante, ou sei lá. Cara, sim, eu comecei a fazer terapia. No primeiro ano de cursinho, eu vi que
que eu tava cansado mentalmente. Na verdade, no segundo ano de cursinho, eu vi que tava cansado mentalmente. E eu procurei ajuda psicológica. Comecei a fazer terapia e foi o que me ajudou, assim. Porque eu tava entrando num buraco muito estreito e que tava acabando muito com a minha sanidade mental. E foi um divisor de água, assim, porque me ajudou muito. Não só na minha vida acadêmica de estudo, mas na minha vida pessoal também. E acho que cuidado mental durante o cursinho, o preparatório ali pro vestibular é fundamental, assim. E tu, Pedro? Cara, eu também, em 2000 e... Não lembro quando. Mas em algum ano, assim, mais pro final, eu fiz terapia também. E me ajudou bastante, porque tinha muitos exercícios, assim, tipo, era uma técnica TCC, que chama. E tinha muita visão, assim, pra eu falar a parada, eu chegar meio que no resultado final do tema lá. Então isso me ajudou bastante, inclusive quando eu saí do acompanhamento, tinha coisa que, óbvio que não com a qualificação de um profissional, sério, não acho que você é autossuficiente. De entender, pô, eu tô indo por um caminho que não vai ser muito legal. Tipo, calma aí, Pedro, vamos voltar. Me ajudou bastante a entender que, cara, beleza, eu quero medicina, é difícil, eu tô com dificuldade, mas o que eu preciso fazer pra mudar? Como eu posso fazer isso de uma forma saudável? A vida não é só vestibular. Porque, assim, se você achar que a vida é só vestibular, quando chegar na faculdade, você vai achar que a vida é só faculdade. Quando chegar na residência, você vai achar que a vida é só residência. Depois, no trabalho, vai ser só o trabalho e a sua vida tá acontecendo. E eu acho que a terapia me ajudou muito nessa parte de cuidado mental e entender que, cara, se eu deixar pra fazer algumas coisas, assim, bobas, sei lá, ir no shopping sábado, só depois que eu for aprovado, imagina, eu ia ficar 9 anos sem ir no shopping, sabe? A vida tá acontecendo. Tipo, eu posso ter algumas pequenas comemorações nesse caminho. Posso sair com os amigos, eu posso me distrair, posso, sei lá, ir tomar um sorvete. Pra quem bebe, eu posso ir num bar, ver um jogo. Ó, o metanol. Não, agora não. Metanol, né? Eu lembrei que... Mas assim, sabe, você pode viver enquanto você luta pelo seu sonho. Porque uma virada de chave também que eu tive com isso tudo foi que teve muito tempo desse processo que eu coloquei a medicina como um sonho, mas aquele sonho de era uma vez de criança. Que, tipo, fecha o livro, Felizes para Sempre, ninguém sabe o que acontece, sabe? Tipo, mas eu não queria que fosse só mais uma historinha dessa de, eu tenho sonho de ser médico e nunca vai acontecer. Não. Aí teve um momento que eu falei assim, cara, não é mais meu sonho em medicina. Agora é minha meta. Eu vou ser médico. Tipo, é isso, eu vou ser médico. Como eu vou... Quanto tempo vai demorar a partir de agora? Não sei. Mas vai ser rápido. Rápido no sentido de, agora eu vou lutar com as armas certas, sabe? Eu vou buscar as armas certas. Eu acho que com a ajuda, tipo, terapêutica e tal, tipo, me ajudou bastante a entender que, não preciso estar sozinho nesse processo, mas ao mesmo tempo tem certas partes dessa luta que são só minhas, de fato, e é isso, sabe? Eu tenho um apoio, mas a minha parte eu tenho que fazer bem. Tipo isso. Não, maneiro, cara, maneiro. Acho que saiba curtir o processo, né? Acho que você tem que... você tá aberto a outras oportunidades também, não deixar que aquilo te consuma 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nossa. Não é uma saída com seus amigos que se vai fazer você reprovar ou vai fazer você não passar. Eu acho que isso até ajuda a aliviar a cabeça, a tensão que você cria em si mesmo. Eu, por exemplo, colocava muita pressão em mim, porque no começo eu imaginava, eu vou me formar velho, depois dos 30. E isso acabava muito com minha sanidade também. E muitos anos de terapia, assim, foi diminuindo mais essa pressão que a gente sente. Isso é maluco. Aproveitando, tá quantos anos? Eu tô com 25. 25, Pedro? 28. Eu tô com 27, tá? Então, se tem alguém aí que tá mais ou menos pela nossa idade, ou até um pouco mais, e tá pensando, tipo, pô, cara, nada a ver, eu tá fazendo medicina, às vezes eu penso que eu tô velho demais, não sei o quê. Pô, irmão,
Viaja não, tá? A gente tem, inclusive, um cara na faculdade, que é o Paulo. O Paulo, mano, quantos anos tem o Paulo? Alguém sabe? 56. 56 anos. 56 anos. Ele tá na nossa turma, primeiro período. 57. 57 anos. 57, ó, correção aqui, nosso produtor falou aqui. E é muito importante. O Paulo, ele é brabo, cara, porque o Paulo ele fez Direito, ele fez... Engenharia no IME. No IME. É. Então, primeiro ele fez engenharia, então. Tem data pra entrar, né? Primeiro ele fez engenharia no IME, depois ele fez Direito, depois ele fez metade de veterinária e largou e passou em medicina, saca? E tipo assim, ele tá correndo atrás do que faça sentido pra vida dele e é isso aí, cara. A gente vai trazer o Paulo aqui um dia, não é possível. Cara, pra fazer, fazer um podcast aí, porque, pô, cara, o maluco é brabo. E a questão é, ele correu atrás daquilo que ele achava que era bom pra ele, ele tentou, não gostou, tentou, não gostou, e agora gostou, tá ligado? Tá na medicina lá, tudo bem, primeiro período. Mas, irmão, ele ainda tem mais 6 anos aí pra ver se ele gosta ou não. Ele já fez metade de veterinária. Agora é a mesma coisa, é só trocar o boi pelos homens, tá ligado? Dependendo da situação, é até parecido. Que até boi. Então, né? Muito difícil, cara. Mas beleza, né? Deu uma tristezinha aí, porque lembrei de uns amigos, mas ok. Enfim, né? Vamos continuar aqui. Agora, falando especificamente de UERJ. Todos nós prestamos UERJ ao menos uma vez aqui. E eu queria começar com o Iago, para que ele falasse o primeiro erro que alguém pode cometer ao tentar o vestibular da UERJ. Cara, o ano passado eu morava no Rio Grande do Norte, então o ano passado eu vim só pra fazer a UERJ. Eu vim em setembro e eu não estudava muito, eu só queria ter um outro norte, não depender só do Enem, porque eu tava muito cansado, eu tava tentando 5 anos. E eu falei, vou tentar a UERJ, porque eu fiz o UERJ. O UERJ me pegou também. Desculpa, foi mais forte que eu. Peraí, deixa eu tomar água agora. Manda ver. Caraca, cara. Boa. O UERJ é incrível, né? O UERJ é incrível. O ano passado eu vim fazer o UERJ. Eu vim só pra fazer o UERJ porque eu tava cansado de tentar só o Enem, eu queria outro norte. E aí eu não foquei muito, eu só vim. Eu fiz algumas provas antigas, acho que foi o meu erro, sabe? Não ter focado de início, assim, desde o começo do ano. Tentei, passei para a segunda fase, tirei mais de 43. E voltei pro Rio Grande do Norte, não fiquei aqui. Fui fazer o Enem e nesse meio tempo, entre o Enem e a segunda fase da UERJ, foi o que eu fiz para estudar a segunda fase, né? Que é as discursivas. Então, eu não tenho, acho que, muita propriedade para falar, porque eu cometi um erro muito grande de não ter começado a estudar, de fato, desde o começo do ano. Na verdade, era exatamente isso que eu queria, porque o podcast é sobre erros que você não deve cometer para chegar longe. E qual é o primeiro erro? Começar a estudar para discursiva depois do Enem, cara. Exatamente. Isso não existe, tá ligado? Isso daí é lutar pela reprovação. Não, com certeza. Ele fez muita força. ele lutou. Tudo que você quer fazer, todo vestibular que você quiser fazer, você tem que pensar, você tem que fazer muitas provas antigas. Não adianta você chegar faltando 2 semanas pra prova e você falar, não, agora eu vou inventar de fazer mais um. Irmão, você só vai conseguir passar se você tiver, assim, fazendo já 90% de acerto em todos os simulados que você estiver fazendo, e mesmo assim, corre o risco de você chegar e ser arrasado. Você quer um detalhe? Você quer um detalhe? Não, você quer uma historinha, né? Vamos lá, uma historinha. Eu fiz ano passado Enem, estadual de Maringá, lá no Paraná, certo? Eu fiz Unioeste. Não, Unioeste não, fiz Unicentro. Eu fiz UERJ. Eu fiz UENG, que é estadual de Minas. Eu fiz Unimontes. Fiz 50 mil vestibulares. Qual é a situação? Todos são diferentes. Eu tinha conhecimento legal para ir bem em todos. Quantos eu passei? Apenas um. Aquele que eu já tinha feito muitas vezes. Olha que lindo.
E o que acontece? Por que eu não consegui ir bem? Porque eu chegava no vestibular e eu não estava acostumado com o jeito que ele me cobrava as coisas. Para você ter noção, isso é tão difícil que se você pega, por exemplo, a prova do Unicentro eu fiz 10 provas antigas do Unicentro, mas eu fiz todas em, tipo assim, 3 meses, assim, 2 meses antes da prova. Assim, falei, vamos fazer aquilo, louco, alucinando, assim, tá ligado? E aí, beleza. Chegou na hora da prova e não consegui lidar. Porque qual era a ideia? A prova tinha umas questões muito fáceis. Umas questões que eram muito fáceis. Não toda a prova. A prova não é fácil, no geral. Mas tem umas questões que são muito fáceis. E você acha aquilo muito estranho, pô. Muito estranho, cara. Muito estranho. E aí você vai, tá preparadão pro Enem em nível de conteúdo, tá preparadão pra UERJ em nível de conteúdo, e chega numa prova que vai cobrar mais ou menos o mesmo nível e você se lasca, tá ligado? Porque você não consegue lidar. Outra situação que aconteceu na UniOeste, na Unicentro, que me ferrou completamente. A gente tem uma estratégia para cada vestibular. Quando eu estava na Unicentro, eu não consegui aplicar minha estratégia. Como é a prova do Unicentro? Uma redação de 20 linhas e 60 questões. E você tem 5 horas. Pô, para quem faz Enem, redação 30 linhas e 90 questões, tá suave, correto? Pois é. Não consegui ir bem na prova por quanto tempo. Caraca. Por quê? Porque na prova da Unicentro, você tem 2 temas de redação e você escolhe o melhor. O que você achar melhor. Sou maluco. Eu bolei 2 redações na minha cabeça e escolhi qual era melhor depois de bolar as 2, pô. Enquanto isso, olha o tempo passando aqui, ó. Olha o tempo passando. E eu aqui, ó. Olha, nossa, eu posso usar esse argumento, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Vai ser bonzão. Irmão, fui de ralo, pai. Fui de ralo. Tinha o conhecimento, tinha o conteúdo pra passar e tal. E fui de ralo, pô. Fui de ralo. Aí fazendo a prova correndo. Errava a questão que eu sabia fazer por bobeira. Um monte de coisa. Muito difícil. Então, tipo assim, cara... Não adianta você inventar de fazer um vestibular do nada se você não se preparar para ele. Você pode fazer, é válido como experiência, mas não vá achando que você vai se dar bem pra caraca, que você pode passar assim, se você começar a fazer do nada, pô. Se você virar, vou falar, não, vou me inscrever agora. Vai ser daqui mês que vem, vou me inscrever agora e vou passar. Irmão, não é por aí. Valeu? A não ser que você seja o Paulo, que passou no IME, passou no Padilha, passou no Seguir. Ou o Natan, que passou de primeira, né? Fez um ano de cursinho, passou aí, fé em Deus, né? Mas tudo bem. Bom, voltando para a questão da UERJ, né? Eu gostaria, Pedro, que você falasse um pouquinho de que tipos de erros que você cometeu ali na UERJ que te impediram de passar. Cara, eu acho que a euforia do A que eu tirei no primeiro exame. Porque, assim, eu nunca tinha ficado com A. Na UERJ. Nunca tinha ficado com A. Tipo, sempre dava alguma besteira na hora. E, tipo, teve uns 3 anos que, tipo, eu trocava a questão do A. Tipo, sei lá, eu tinha acertado... Teve um ano que eu lembro que foi a questão 37, 38. Que eu tinha marcado certo. Aí na hora de passar pro cartão eu falei, não é isso. E eu criei uma estratégia, não. Uma justificativa plausível. Fazia sentido na minha cabeça. Pra não ser. Aí eu falei, então não é, vou trocar. Nem troquei na prova, troquei direto no cartão. Aí eu fiquei com 41. Precisa de 43 pro A. Aí o ano passado... o ano passado que eu conheci o Discursivas, inclusive. Aí falei, cara, vou fazer o Discursivas e vai ser a parada, sabe? Vou dar o meu sangue, vou passar pra todos os lugares. Vou ir bem em todos os lugares. Aí chegou o UERJ, aí eu já tinha criado a estratégia de prova e tal, de não me atrapalhar nesse sentido de trocar a resposta e tal. Fui bem. Acertei 50 e tal. Tipo, meu primeiro A foi acertando 50. Aí eu falei, cara, já era, agora esquece. A vaga só, tipo, sei lá, o reitor vai me ligar, falando, assina aqui, só espera o dia que vai dar certo. E não acomodei no estudo, não. Tipo, continuei estudando bem e tal. Só que tinha vezes que eu ficava, não, eu tô bem, eu posso dar uma relaxada aqui. E acabou que eu
não cronometrei tanto a quantidade de vezes que eu dei uma relaxada no estudo. Aí, para uma prova discursiva, realmente não é o que faz sentido. E eu acho que um pouco da confiança me atrapalhou na questão... Na questão não, né? Na prova discursiva, na fase discursiva. Porque tinha, sei lá... As últimas questões eu acertei todo. Só que a primeira, eu lembro de química, eu errei coisa boba, sabe? Tipo, normalmente as primeiras questões são mais fáceis e tal. E eu dei mole. E na UERJ pra medicina não pode dar mole. Sim. Então, eu acho que, apesar de eu ter construído o conteúdo, assim, a base que me faltava ainda pra uma prova aberta, uma prova discursiva, o meu mental pra essa prova não foi o suficiente pra me deixar tranquilo no sentido de confiar. Tipo, cara, eu sei isso e ponto final. Eu acho que não é. Não acho não. É isso mesmo. E ponto, e escreve, entrega, sabe? Vai embora e só espera o resultado. Então, eu acho que faltou muito isso, essa confiança. Que no Enem, por exemplo, eu tive. De tipo, cara, eu sei, tipo, acabei. Poxa, falta 1 hora pra acabar o tempo de prova. Mas o que eu sabia, eu fiz. Tipo, não tem o que discutir. Na UERJ me faltou um pouco disso. Pô, legal. Mas fiquei feliz que, apesar de não ter... Era uma opção também pra mim. É porque eu queria muito um lugar que o ciclo básico fosse 1 ano e meio só. Também. Então, tipo, apesar desse erro, fiquei feliz de onde eu fui aprovado, sabe? Pô, muito legal, feliz, na verdade. legal. Até mais. Eu cometi muitos erros também relacionados a isso que você falou, de confiança. Durante muitos anos, dentro desses 10 anos, tive problemas firmes com isso, cara. Tipo, mudar a questão que eu sabia, sei lá, era deprimente, tá ligado? Era um bagulho, tipo assim, a resposta vinha na minha cabeça, eu escrevia e eu riscava e falava, não é isso. Tá ligado? Dentro do quadrado de resposta da UERJ, eu riscando assim, e botando do lado o negócio todo errado. Teve uma questão que foi a da teníase. Foi da UERJ discursiva de 2018 ou 2019. Que aí, no caso, vai ser a prova de 2020, né? Ou 2019. Pra entrar em 2020, isso. Eu lembro. Que tinha uma carne de boi, aí o selo do Inmetro assim, um boi desenhado assim. Inclusive assim que eu soube que era teníase, né? Porque doença, né? Carne de boi e tal. Não? Não é, mas... Por causa da figurinha? Porque tinha um boi ali desenhado. Tá. Eu falei, caraca, entendi. boi, tá ligado? Assim Tinha que um boi. soube a resposta. Tá, entendi. Porque, tipo assim, a imagem não era a melhor do mundo. Não então, era, às não. vezes, você podia ser uma carne de boi, podia ser uma carne de porco. Sim. Mas tinha um boi desenhado. Eu falei, pô, mano, é boi. Tá bom, então beleza. Saginata. Saginata. Porque o boi é maior. E aí, peraí. Não? Mas não sei esse macete. Não é Senesolium e Saginata. Solium é uma palavra menor que Saginata. E o porco é menor que o boi. Caraca, cara. Agora vocês vão passar pra medicina. Sim, aí, obrigado. Agora a gente passa. Mas eu fui fazer essa questão e eu tava com muita falta de confiança, no caso, né? E aí eu comecei, né? Tipo, ele pedia 4 coisas. Eu lembro até hoje. Ele pedia qual era o nome da doença. Não. Ele pedia qual era o nome da bagaça lá, gente. Do euminto, agente etiológico. Ele pedia qual era uma profilaxia. Ele pedia qual era o hospedeiro definitivo e qual era o tipo de doença relacionada a isso que era o mais grave de todos. Qual era o quadro mais grave de todos dentro dessa doença. E aí, beleza. Cisticercose, isso aí. E aí, o que eu botei? Eu vi que era tênia, pô. Eu sabia que era teníase. Eu olhei, eu vi o boi, tá ligado? Vi o desenho do boi. E aí, tipo assim, o que eu fiz? Meu Deus. Tinham 4 comandos. O primeiro comando eu respondi tênia sólio. Tênia sólio? Tênia saginata. O segundo, eu fui lá e como eu estava inseguro,
eu não sabia se era teníase ou não, eu falei, irmão, eu vou responder como se fosse esquistossomose. Porque nada. aí eu ganho metade da questão de qualquer forma, tá ligado? Se for esquistossomose, eu ganho metade. Se for teníase, eu ganho metade. É mais chance. Porque não sei, não sei. E aí eu respondi metade teníase, metade esquistossomose. Metade teníase, metade esquistossomose. Que loucura. Louco, pai, louco de pedra, pô. E aí eu fiz isso. E quando saiu o gabarito, era teníase e eu teria acertado tudo, porque eu sabia o conteúdo todo. Eu só fiquei com dúvida que eu sabia. Tipo, eu sabia que eu sabia. Mas eu não sabia se eu tinha entendido que era teníase. Sei lá, muito doido, cara, sabe? Tipo, olha o que a falta de confiança faz com você. Então, pelo amor de Deus, um dos outros erros que você pode cometer é não trabalhar sua confiança. Sim. Não viaja. Se você pensar numa resposta, por mais até que você possa estar desconfiado de você mesmo, você fala, irmão, dane-se. Eu vou botar a primeira resposta, é isso aí. Fé em Deus. Normalmente a primeira resposta que vem é a certa. Exatamente, cara. Exatamente. Quando você troca a resposta, é como se tivesse um capetinho aqui, ó. Oi, troca a resposta pra você ir mais um ano pro cursinho. Cara, não, e o pior é que isso, se você não trabalhar, isso vai viver na sua vida. Tipo, aconteceu comigo na prova de MC. Ai, mano. Sério, eu não superei ainda isso. Prova de metodologia científica na faculdade já. Sim. Cara, eu tipo, era uma prova objetiva. E eu justifiquei pra eu ter certeza que eu tava fazendo certo. Só que eu não marquei, eu só justifiquei. Aí na hora de marcar eu falei, não é isso. Marquei errado. Não, mano, a gente não Sério, pode... trabalhem. Sim. Tipo, valorizem o estudo de vocês, sabe? Tipo, se você tá vendo que você tá perdendo tempo estudando, tipo, por qual motivo você na hora da prova vai falar, não tô estudando certo não. Tipo, agora, cara, agora não é o momento. Não. Tipo, não, tô estudando certo sim. Vou entregar o que eu me preparei pra fazer, sabe? Tipo, não troca. Com certeza. Outra coisa que aconteceu na UERJ comigo, isso foi o que me impediu de passar no ano passado. Dois pontos. O primeiro ponto, e que eu acho que é o mais triste de todos, eu fiquei com 84,5 no ano passado, o corte na ampla no Maracanã foi 88. Eu perdi infinitos pontos. Vamos lá. Pontos que eu perdi que eu sabia. E isso aqui é o primeiro erro que você não pode cometer. Primeiro não, né? É um desses dois que eu vou citar agora, é o primeiro. Não existe você não ler uma questão inteira. Ah, mas eu já sei. Não, irmão, você não sabe. Ah, mas, cara, eu vou ler o enunciado inteiro, mas se tiver uma partidinha eu não vou ler. Não, cara, não faz isso. O que aconteceu comigo? Não sei se vocês vão lembrar da questão do ano passado que falava de K estrategista e R estrategista. Certo? K estrategistas são espécies que vão ter maior cuidado parental e por isso elas têm menos filhos, mas com esses filhos elas cuidam pra caraca, se ajudam ali, cuidam do bebezinho e ele vai ter uma expectativa de vida muito maior do que as R estrategistas. As R estrategistas, elas são espécies que têm muitos filhos. Mas quando tem uma penca de filhos, não tem como cuidar de todo mundo. E aí eles não desenvolvem esses hábitos de cuidado parental. E aí os filhos vão aí, se vira, dá o seu jeito e tudo mais. E o que acontece? Se você largar um bebê na rua, pensa o que acontece? Ele vai morrer, né? E acontece isso com o filhote dessas espécies aí. E o que rolou? Eu já sabia essa matéria de cabo a rabo, pô. Eu já sabia, cara. Sabia. Eu vi o gráfico de K estrategista e R estrategista, que é o gráfico mais batido de todos os tempos. Eu olhei e eu falei, sem ler o enunciado, se é K estrategista e R estrategista. Aí eu falei, eu vou ler o enunciado, porque eu tenho que ler a questão toda. Eu li o enunciado todo. Mas ao lado do gráfico, o gráfico estava aqui, e aqui tinha uma caixinha. Eu falei, mano, isso é a legenda do gráfico. Certo? Não era a legenda do gráfico. Eu não li e não era a legenda do gráfico. Era o quê? Era uma parte do comando que a UERJ resolveu botar dentro dessa caixinha, pô. Saca? Explicando a situação hipotética que ela queria que eu avaliasse. E aí, o que aconteceu? Tipo assim, essa questão tinha 3 comandos. 2 indiques e 1 justifique. Eu acertei um indique e perdi o outro indique e o outro justifique. Só aqui,
são 1,5 ponto. Só que 1,5 ponto em biologia, como tem peso 2, são 3. Ou seja, se eu tivesse lido essa caixinha, eu teria subido de 84,5 para 87,5. Beleza, falei, um erro. Outro erro. Eu fui fazer a prova de química. E eu fiz todas as contas na morais e todas as justificativas, botei as reações, botei tudo bonitinho, duas questões de estequiometria. Não é bem estequiometria, uma é estequiometria e a outra é outra matéria que não me vem à cabeça agora, mas tem que fazer conta também. E aí, eu lembro que era tipo a questão 6 e a questão 7, sei lá, ou a questão 5 e a questão 6. Eram 2 questões seguidas assim de conta. E aí eu fiz a conta na moral. Botei tudo bonitinho aqui, não sei o quê. Irmão, na hora que eu fui efetuar a conta, sabe, do me efetue mesmo, ali, ó, dividir número com vírgula. Irmão, eu não sei o que aconteceu, que eu errei a conta e, tipo assim, perdi ali 1 ponto em cada uma das questões. Ou seja, dos 84,5 que eu tinha, já poderia estar com 89,5. Mas tem infinitos outros erros. Mas o que eu quero te falar? Eu achei resultados feios na UERJ. Contas com resultado feio na UERJ. Como assim resultado feio? Sei lá. Era mais ou menos 804,6792. Irmão, não existe. A UERJ, quase que sempre, para não dizer sempre, porque pode ter uma questão de 1997 que seja diferente. Mas a UERJ tende a manter números muito bonitinhos, cara. Muito bonitinhos. Acho que a resposta dessa questão, inclusive, era 810, sei lá. Eu não lembro agora, mas eu lembro que eu achei 804, não sei o que, e era 810, tá ligado? Eu saí da prova, eu tinha ainda na cabeça a regra de 3 que eu tinha feito. Eu sabia os números que eu tinha botado. E eu fiz a conta no celular pra conferir se eu tinha feito correto. E aí deu 810, eu falei, ih, já era, perdi. Então, tipo assim, se você tiver na UERJ, fez uma conta e a sua conta deu um resultado meio estranho, meio quebrado, e não é tipo 815,5, 815,25, 75, sei lá. Irmão, testa essa conta de novo. Testa, sabe? Relaxa aí um pouco. Ah, mas eu vou perder a questão. Irmão, se você for perder a questão, vai ser a questão 10. A questão 10 é difícil pra caraca. A chance de tu acertar é pequena, mas a do... Quer dizer, não se você estudar com a discursivos, aí é grande. Mas, se você estiver fazendo a questão 10 lá, e você já fez 500 mil outras questões, mas você... Qual é a que você tem mais chance de acertar? A questão 5, que geralmente é mais fácil, ou a 10, que é a mais difícil de todas? Irmão, para dar tempo ali, você faz a 10. Você faz a 5 com mais tranquilidade, refaz sua conta para testar. Agora, se não, se o resultado deu bonitinho, bola que segue, vida pra frente. Oh, bola pra frente, vida que segue. Caraca, cara, muito louco. Mas enfim, né? Vocês passaram por alguma situação de, tipo, errar uma continha ali e isso jogar a tua questão pro barro? Não necessariamente na UERJ, mas na vida, assim, algo nesse sentido? Tem alguma dica? Cara, eu acho que a dica que... Eu não lembro exatamente agora de nenhuma prova específica que eu tenha feito isso, mas com certeza aconteceu. Mas eu acho que a dica melhor é essa mesmo que você falou, sabe? De, pô, eu acho que esse número tá muito estranho. Pô, vou dar uma olhada depois. Mas é aquilo também. Não pode deixar muito só a desconfiança pessoal, porque tem disso, de, eu acho que tá errado só porque eu acho. Tipo, o que eu fazia, às vezes... Porque, como eu tinha muito essa parada de, troco respostas, quando eu chegava numa conta que tinha um número quebrado, eu circulava a questão. Tipo, pô, vou fazer o resto, depois eu volto aqui pra confirmar. Porque senão eu poderia ficar nessa só de desconfiança, de refazer essa conta 10 vezes e, tipo, vou perder a questão e vou deixar de acertar outras coisas. Então, tipo, o que eu fazia era isso, dar uma circulada, tipo, volta aqui daqui a pouco. Volta com mais calma, até pra esquecer um pouco a questão e voltar com mais calma depois de... Vamos ver aqui se a gente chega no lugar. E não tenha medo também se for preciso voltar na base, né? Porque, sei lá, tá fazendo a questão ali com vírgula, você
imagina que é desse jeito, mas é totalmente diferente, assim. Quando você vai... Se você precisa voltar na base, volte. Porque foi o que eu fiz, me ajudou muito em matemática, assim. Eu criei uma base sólida muito boa. Porque eu fiz lista de questões de adição, subtração, divisão, multiplicação, básico mesmo, do ensino fundamental, lá quando você aprende lá na primeira série. E me ajudou muito, porque quando eu cheguei nas matérias mais difíceis, log, exponencial, o que eu não sabia era matemática básica, entendeu? E era ali que eu travava, eu sabia até o conteúdo, mas a matemática básica que me travava naquelas questões. Bom eu acho que uma parada que ajuda, eu acho que a nossa história parece um pouco a minha do Iago, porque a gente era de escola pública, né? Então, tipo, às vezes algumas bases que não tínhamos era por causa da escola mesmo. Uma coisa que eu também fazia, além de pegar a lista assim, eu gostava muito de fazer prova do Pedro II, Colégio Pedro II, que é um colégio que é de ensino médio no máximo, e a prova é discursiva, então eu pegava prova de matemática às vezes pra fazer de lá, pra ver que, tipo... Que eu pensava, cara, o Enem sempre foi meu foco. E o Enem é TRI, né? De, acerte as fáceis e vai aumentando até chegar no gabarito possível. E eu pensava, uma questão difícil do Pedro II, que é colégio para ensino médio, pode ser uma questão fácil do Enem. Aí outra prova que eu fazia era do Enseja. Que são questões da mesma banca do Enem e é um nível mais fácil, que é pra galera que quer concluir ensino médio. Então, eu fazia muito isso também e tentava, tirar o máximo de conhecimento dali, porque eu sempre tinha aquilo em mente de, cara, se eu não passei, eu tenho muita coisa pra aprender ainda, até o dia de chegar na prova da minha aprovação. Então, eu acho que isso é uma dica legal também, que volta na parada do ego que a gente falou, de cara, tem caminho ainda a ser percorrido. Sabe? Não, maravilha. Tem humildade de voltar. Excelente. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. A gente falou bastante sobre erros, acertos, sobre coisas que a gente pode melhorar, coisas que a gente poderia ter feito para passar mais rápido. E queria muito agradecer o tempo de vocês aí, a disponibilidade de estar aqui. Quem sabe um outro dia a gente marca um outro podcast para falar um pouco mais, aproveitar, né? E é isso. Muito obrigado. Vocês querem deixar uma mensagem pro pessoal que tá de casa, que tá se preparando para vestibular, seja o Enem, o ERJ, o FUVEST? Manda ver aí, fica à vontade. Eu acho que o recado que eu queria ter ouvido antes, ou queria ter acreditado antes, é que o lado de cá é muito bom, e eu ficava, às vezes, mais ansioso sem buscar do que buscando. Só que a dica que eu tenho pra vocês, eu acho que o abraço virtual não é gênio quem passa em medicina. É só uma pessoa muito esforçada, sabe? Eu fiquei 9, o Iago ficou 6, o Luan ficou 10, e não é porque a gente é gênio. Não é mesmo. É porque a gente é esforçado. Então, se esforce pro sonho que você falou que tem, sabe? Porque vai valer muito a pena. E uma parada que eu não acreditava quando eu vi algum aprovado falar depois que você passa, você esquece o tempo que você ficou. Eu falava, gente, não é possível. Eu não vou esquecer dos 9 anos. E, sério, eu faria tudo de novo. De verdade. Talvez não de novo, porque com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria esses erros que a gente falou aqui. Mas vale muito a pena estar no lugar que eu tô hoje, sabe? Vale muito a pena. E você também pode chegar. Desde que você abrace essa ideia de que não precisa ser gênio, só precisa se esforçar, sabe? Parece bobo, mas é isso, sabe? E nunca desista, cara. Eu acho que pode demorar, assim, que nem o Pedro falou. Demorei 6 anos e tal, mas eu sempre acreditei que no final sempre ia dar certo. Eu sempre acreditei. Eu falava assim pra minha família. Eles me cobravam um pouco, mas eu me cobrava muito mais. E eu sempre acreditei que no fim sempre vai dar certo. Se esforcem, lutem muito. Eu sei que não é fácil, mas aqui do outro lado é muito bom. Venham para Unirio, por favor. É isso. Galera, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente, que assistiu a gente. Tudo que a gente falou aqui foi tentando trazer
o melhor para vocês do que de tudo que a gente fez e não fez, errou e acertou. Então, tenta pegar isso, tenta se analisar, ver o que você tá fazendo, o que você não tá, e busca melhorar em cima disso. Se você viu um monte de coisa que a gente falou que é erro e você tá, não, eu adoro isso aqui, é minha estimação, meu bichinho de estimação. Pô, cara, corta esse cordão umbilical aí e vai ser feliz, cara. Vamos estudar, vamos melhorar, vamos correr atrás, porque você vai passar. Se você tá estudando para medicina e você sabe que vai passar, você só não sabe quando, você já é médico, cara. Você tem que correr atrás pelo seu sonho para que você entre na faculdade. Mas você lá dentro, você já é médico, tá? Então, tamo junto. E é isso. Um grande abraço para todos e valeu!